Olá, a paz de Cristo, meus irmãos. Estamos entrando aqui na nossa quarta aula do nosso terceiro módulo sobre salvação, tá? Se você não viu as outras aulas, eu peço para que você veja. E hoje nós vamos estudar sobre graça e lei, tá? Mas de uma forma bem superficial, uma forma bem introdutória, que nós vamos ter um módulo específico sobre lei e, consequentemente, nós vamos falar da graça, tá? Então, aqui vai ser apenas um estudo, né, não tão abrangente, mas ele vai ser mais superficial para você entender um pouco quando se trata de graça e lei, tá bom? Não viu os outros vídeos? Então peço para que você veja os vídeos anteriores para você se situar melhor aqui no estudo. Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Então o nosso estudo dessa aula vai ser sobre graça e lei, tá? Se você é leigo na palavra de Deus, talvez você não tenha entendimento sobre a questão de graça e lei. Então aqui vai ser uma introdução que você vai passar a entender que isso está na escritura, né? O entendimento de que Deus ele fala muito sobre lei e que no Novo Testamento vai aparecer muito a expressão graça. E que infelizmente algumas pessoas vão transformar a graça de Deus em libertinagem, tá? Porque a graça, ela fala de uma libertinagem, não, numa liberdade que você tem em Cristo, mas as pessoas, por terem recebido a liberdade em Cristo, elas vão transformar essa graça em libertinagem, ao ponto de dizer que você muitas vezes não precisa fazer nada, que pecado já não existe mais, e etc. Tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Vai estar escrito o seguinte, em João capítulo 1, verso 16 a 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Irmãos, para resumirmos aqui bem o que está sendo dito, é que o que? Na primeira aliança, Deus ele vai dar uma série de mandamentos e de ordenanças que o homem precisaria durante toda a sua vida cumprir e praticá-los. E o homem ia praticando isso, não é mesmo? Para que não fosse morto. Então, a lei, irmãos, no contexto que nós estamos vendo aqui, lembrando que a expressão lei, ela vai se referir a várias coisas na Escritura, mas nesse contexto de graça e lei, vai se falar da justiça que procederia da lei. O homem ia praticando essas coisas ao longo da sua vida, e isso ia ser comparado com uma justiça que procedia da lei, que a Bíblia vai chamar de justiça própria, não é mesmo? O homem ia praticando essas coisas e essas coisas iam carregando ele. Mas hoje, o que, que vai ser dito aqui? Que porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, tá? Então, em Cristo nós vamos receber a graça, que significa o quê? O favor imerecido de Deus, que vai vir por meio da morte e sacrifício de Cristo, enquanto aqueles israelitas, quando receberam Moisés, eles vão receber a lei, não é mesmo? Que trata da primeira aliança, tá? E vai dizer o seguinte: o apóstolo João faz essa afirmação definitiva quanto à diferença entre lei e a graça de Deus. Ele está revelando aqui pelo Espírito Santo que são duas maneiras totalmente distintas de Deus agir a favor do homem. Então, na primeira aliança, né, o homem estava debaixo daquilo que a lei, né, daquilo que procedia da lei, que era justamente quando ele pecava, ele fazia sacrifícios, ele precisava se circuncidar, ele precisava praticar festas durante toda a sua vida. E se ele não praticasse isso, ele morreria. Mas quando vem Cristo, essas coisas vão ser desfeitas e o homem não vai mais estar debaixo da lei. Agora ele vai se achegar a Deus por meio da graça, que é o quê? Que é o favor imerecido que nós recebemos de Deus, e esse favor imerecido faz nós nos achegarmos a Deus sem aquela quantidade de coisas que existiam. Por meio do sacrifício e do verdadeiro sacrifício de Cristo é que agora você vai se achegar a Deus. Então os homens constantemente estavam lá fazendo sacrifício pelos pecados, fazendo uma série de coisas que não era a verdade plena de Deus, tá? Então isso vai ser tirado nesse momento. Então, pela graça, você vai ter acesso a Deus, não mais por sacrifícios, por ofertas, porque isso não levava o homem a Deus, tá? E hoje você já não precisa mais praticar essas coisas. E avançando mais um pouquinho, nós vamos ter aqui: a lei foi dada por Moisés para revelar o quanto Deus é santo.
e o quanto o homem é pecador e merecedor da condenação, tá? Então a lei ela revela o pecado, revela que você tinha pecado, que você praticava o pecado e que você estava debaixo da condenação, né? Aqueles sacrifícios que existiam na lei, aquelas coisas que existiam na lei, elas não tinham o poder de justificar o homem no sentido de não dar mais testemunho de pecado. Então, toda vez que os homens continuavam praticando aquelas coisas, ficava testemunhado que eles, né, não é mesmo? Eram pecadores. Porque se você continua constantemente, irmãos, praticando sacrifício pelos pecados, significa que você está debaixo do pecado, porque você não se libertou dele. Se todo ano você tem que estar praticando os mesmos sacrifícios, as mesmas coisas, significa que você não está liberto deles. Esses pecados eles te dominam, mas quando vem Cristo, não é? O seu único e perfeito sacrifício agora faz com que você seja visto diante de Deus como justo. A lei da primeira aliança não transformava você em justo diante de Deus, porque ia testemunhar que você tem pecado. Mas quando você crê e recebe a graça do Senhor, você já não precisa daquelas coisas da primeira aliança, porque agora você é tido como justo, porque você recebeu o verdadeiro sacrifício. Nos tempos da antiga aliança, as pessoas ainda não tinham um entendimento completo sobre Deus e a sua maneira de se relacionar com o seu povo. A revelação de Deus é progressiva. A grosso modo, o culto se resumia a cumprir a lei com base em obras humanas, ou obras da lei, né? E que poderia passar por falsa sensação de justiça própria, pois a forma de cultuar incluía as festas anuais, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, sacrifícios de animais e a dependência de um ministério de sacerdotes levíticos, tudo para que vivessem debaixo da bênção de Deus. E isso durou milênios, né? Mas o homem não era abençoado de fato quando estava debaixo dessas matanças de animais, dessas coisas terrenas. Porém, quando ele crê e recebe a graça, aí sim ele vai ser abençoado. E a bênção é justamente o quê? É você não estar debaixo do pecado, tá? A graça te tira debaixo do pecado, mas aquela lei que existia na primeira aliança, ela não podia tirar você debaixo do pecado. Então hoje você já não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá? Então, basicamente é isso que o texto está dizendo aqui para nós. É importante enfatizar que todas essas obras da lei apontavam para o Messias, que viria para cumpri-las em sua vida, morte e ressurreição. Essa é a razão pelo que o Senhor Jesus Cristo declarou: está consumado, quando estava sendo crucificado na cruz. Irmãos, Deus ele deu uma série de mandamentos e ordenanças que o homem precisava cumprir, mas todos nós quebrávamos, transgredíamos, por isso nós não poderíamos alcançar a justiça que a lei queria, né? Nós não poderíamos alcançar a justiça que a lei queria, que Deus buscava através da lei. Contudo, quando Cristo esteve entre nós, ele vai cumprir todas as ordenanças, todos os mandamentos, tudo, tintim por tintim, e ele vai alcançar aquilo que haveria de satisfazer a lei, aquilo que haveria de satisfazer, não é mesmo, a vontade de Deus. Por isso que ninguém poderia o quê? Se achar justo diante de Deus, porque ninguém conseguiria cumprir aquelas coisas todas. Mas quando veio Cristo, Cristo sim, por não tropeçar, por não errar, ele vai cumprir tudo que a lei ordenava, ele vai cumprir todas as ordenanças, tudo, tintim por tintim, então ele vai alcançar, vamos dizer assim, para nós, nele, a justiça que a lei buscava. E aí sim, quando ele morre e ressuscita, agora nele, porque ele alcançou essa justiça, nós seremos justificados. Assim foi a lei o nosso tutor até Cristo, ou seja, a lei ela nos levaria até que Cristo se manifestasse. Então o homem ia indo, não é mesmo? A lei ia conduzindo, o homem pecava e ela fazia o sacrifício, pecava, o homem fazia o sacrifício novamente, e essa lei foi levando o homem durante muito tempo, durante muitos anos. Os israelitas foram conduzidos por ela, não é mesmo? Eles foram conduzidos, foram levados por ela até que viesse o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A intenção original de Deus era a graça, mas a lei foi dada para tornar o homem consciente do pecado, preparando para que pudesse ser salvo pela graça. Foi o Senhor Jesus quem manifestou a graça de Deus aos homens. Deste modo, a lei se tornou nosso tutor,
a fim de nos conduzir a Cristo para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Galatas capítulo 3, verso 4. Amém? Então, irmãos, a lei, ela não era a graça, mas a lei, ela dava testemunho, ela falava, ela apontava e ela carregava, ia levando o homem até que a realidade das coisas se manifestasse. Então, o homem ia praticando as sombras, né? Lá na lei você tinha um cordeirinho que morria. Na realidade, você tem o Cristo morrendo. Na lei você tem festas, não é mesmo? E na realidade você tem o Cristo cumprindo essas festas, essas ordenanças, circuncisão, que a gente vai tratar no módulo específico sobre lei, tá? Que vai ser mais para frente. Mas isso ia conduzindo o homem como se fosse um professor, e ele ia levando o homem como um tutor. Mas quando veio Cristo, irmãos, já não precisamos mais dessas coisas, porque a realidade chegou. Já não é mais necessário um templo físico, sabe, onde havia sacrifícios pelo pecado e uma série de coisas, sendo que a realidade do sacrifício já ocorreu em Cristo. E é nele que nós estamos sendo justificados. Perfeito? A graça de Deus, a graça é Deus agindo em favor dos homens unicamente através da pessoa e dos méritos de Jesus Cristo, ou seja, não existe qualquer mérito humano. Assim, a graça anula as obras da lei, baseadas em esforços humanos, para que recebamos a revelação do infinito amor de Deus que salva e justifica, e absolve de toda a condenação. Liberta, restaura, cura e abençoa, unicamente através da fé em Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo declara em Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Por quê, irmãos? Porque as obras da lei, elas não poderiam mudar o homem, elas não poderiam fazer com que o homem deixasse de ser pecador, né? A graça de Cristo pode, ela transforma o homem, mas as obras como circuncisão, como sacrifícios, elas não modificariam, elas não transformariam o homem. Elas serviam apenas para carregar o homem até que viesse o Cristo, tá? Então, ninguém poderia ser justificado, irmão, de não ser considerado como pecador apenas por praticar aquelas coisas que estão na lei, né? E sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados por fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, tá? Então é muito importante você entender isso. Sabe, irmãos, o pecado é aquilo que nos trazia condenação. É aquilo que traz condenação sobre nossas vidas. E pelo fato de Cristo não haver se manifestado, Deus ele propôs algumas coisas que iam conduzir no homem, mas essas coisas não justificavam o homem plenamente. Né? Os israelitas na antiga aliança, eles praticavam sacrifícios, já haviam pessoas piedosas que praticavam ali, que andavam nos mandamentos do Senhor, mas ainda assim, Deus tinha essas pessoas, sabe, como pessoas que não eram verdadeiramente justas. Por quê? Porque aquelas coisas que a lei pedia, né, que eram sacrifícios e coisas que eu falei, ainda que elas conduzissem o homem e trouxessem uma justiça limitada, elas não poderiam transformar o homem. E quando Cristo vem, irmãos, veja que interessante. Você vai receber o sangue de Cristo e quando você recebe o sangue de Cristo, você vai ser perdoado. Mas você vai receber uma outra coisa também, que é o Espírito Santo. Então você vai ter o quê? O perdão dos pecados. E agora Deus vai ver você já como não mais pecador. Ainda que você peque e transgrida a lei de Deus, diante do Senhor você é uma pessoa justa que tropeça. Mas na antiga aliança, os homens não eram vistos por Deus como justos, mas sim como pecadores, né? Paulo vai mostrar isso, dizendo que nós, que somos judeus e não como os gentios, se nós precisamos nos achegar a Cristo para sermos justificados, significava que mesmo que nós praticávamos aquelas coisas da lei, nós não éramos tidos como justos diante de Deus. Então, tanto judeus e gentios agora vão ser justificados sem as obras da lei, sem estar debaixo daquilo que a lei pedia para que os homens andassem, tá? Então, o homem agora ele ia passar a estar debaixo da graça e não mais da lei, ok? Então, a gente vai falar muito mais sobre isso, né, nos próximos módulos que tratarmos sobre a lei. Você vai ver o quão abrangente é esse assunto. E vai dizer o seguinte mais: agora que vimos como a lei e a graça atuam,
Fica claro que a fundamental diferença entre elas é que a lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede justiça aos homens através de Jesus. Em Romanos 3, verso 21 diz: Mas agora sem lei se manifestou, sendo testemunhado, né, a justiça de Deus sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, nos tornando justos. Somos pessoas absolvidas em um tribunal, tá? Somos pessoas absolvidas da condenação. Isso significa ser justificado. A graça, ela vai fazer com que Deus entenda que você é uma pessoa que não está mais passível de condenação. Por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ele, na sua tolerância ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, tá? Deus ele não cobrou os nossos pecados que ficaram impunes, né? Porque pela lei nós morreríamos, mas Deus ficou misericordioso conosco e permitiu com que nós recebêssemos a graça de Cristo, por mais que nós tivéssemos praticado várias coisas. E ele foi misericordioso e permitiu que nós recebêssemos ao Cristo e fôssemos justificados. Então, tudo aquilo que você fez de errado, irmãos, tudo aquilo que você fez de errado em Cristo, irmãos, tudo aquilo que você fez de errado durante a sua vida e que pela lei era condenado pela morte, Deus deixou isso impune. E agora, quando você se converte, né? Você, através da graça de Cristo, você vai ser perdoado de tudo isso, sem ter que estar praticando circuncisão, sacrifícios pelos pecados, porque você praticou e aceitou, não é mesmo? O único e perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo fez, agora você vai receber esse benefício e você vai agora, estando separado de Deus, você vai se achegar a Deus, né? Porque todos nós, irmãos, estávamos separados de Deus. E quando Cristo morre agora e ressuscita e você crê, você vai ser perdoado e já não há mais testemunho de pecado sobre a sua vida, e agora você não está mais separado de Deus, né? Em Cristo nós vamos poder nos achegar a Deus. E continuando o texto vai dizer o seguinte, né? Onde fica então o orgulho foi totalmente excluído por meio da lei, né? De que lei? Das obras? Não, pelo contrário. Por meio da lei da fé, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente de obras da lei. Então, as obras da lei, estar debaixo da lei, iam conduzindo o homem, mas aquilo que realmente trazia e apaziguava a ira de Deus sobre as nossas vidas é o sangue, o Espírito e a graça de Cristo, tá? A lei não poderia fazer isso, mas isso a graça faz. Tá bom, irmãos? Então espero que você tenha entendido aqui de forma bem breve. Nós vamos ter mais aulas em um módulo específico sobre lei para você entender, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas e até lá. Tchau, tchau.